Bittencourt entrando agora, pode encarar o peso político de vender uma revelação, porque é diferente, o Henrique Dourado era artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas um jogador já rodado, né? Será que vendeu uma revelação, um cara que poderia ter apelo para o futebol europeu, embora essa proposta ainda não tenha chegado ao Fluminense, nos valores imaginados? Fosse no tempo do velho Francisco Horta, juntava todo mundo, fazia um troca-troca. Então, já começaram a aparecer os nomes, promovia né? o Rio de Janeiro, o futebol do Rio, e estava tudo certo. Apareceram ontem os nomes de César e Trauco como possibilidades. O que essa reportagem do Globoesporte.com diz, na verdade, se não me engano, essa reportagem não cita os nomes, nem do César nem do Trauco. Mas ela diz o seguinte, que o Flamengo está apostando na paciência como estratégia de negociação. Porque a questão da multa, como é que é? A multa é o que o clube detentor dos direitos econômicos de um jogador deseja receber, mas precisa ter a proposta. Sim. Se não tiver a proposta na mesa, né? Outro dia a gente estava brincando aqui com o Santos, né? O Soteldo está na vitrine da Copa América, pode despertar o interesse. O Santos, como é que é a conta que a gente fez aqui? A proposta já é o triplo do que o Santos, a proposta que teoricamente teria aparecido, já é o triplo do que o Santos pagou pelo Soteldo, e o Santos disse que só vende pela multa, que é o triplo desse valor oferecido. Ou seja, estaria lucrando 9 vezes o valor investido. E a gente brincava aqui, não vai chegar a 9, né? A proposta começa 3 vezes o que você já gastou, passa para 4, 5, né? Não sei se já está entregando. Você fecha, né? Não tem jeito. Fecha. Principalmente com um clube quando não está assim naquela situação financeira privilegiada. Mas no caso de Flamengo e Fluminense tem a rivalidade, tem a situação política, tem um presidente que assumiu agora. Eu acho essa negociação aí bem complicada. Tem uma disparidade econômica muito grande entre os dois clubes no momento, né? Isso é a diferença da época de Horta. Do Francisco Horta. E tu está falando de iguais, né? O Fluminense naquela época estava bem financeiramente. Né? E o Horta tinha, aliás, ele teve um problema de saúde recentemente, espero que esteja se recuperando bem. Ele notava que o campeonato não estava competitivo. Ele sentia que o Fluminense estava muito acima dos outros. Então, ele queria aumentar a competitividade do campeonato, nem que para isso o Fluminense perdesse um pouco do seu favoritismo. Ele dava um equilíbrio ali até de ídolos. Pô, o Flamengo só tem aqueles caras, vamos dar uma reforçada. Era pensar no futebol do Rio, no futebol do... Grande cara. Não é assim agora, né? Não, agora é tirar de você e deixar você na miséria total. É derrubar você. A estratégia que o Palmeiras, por exemplo, usa muito. O Palmeiras atua muito no mercado brasileiro. Né? A gente está falando agora do Ramírez, que chega da China, mas tem vários casos em que o Palmeiras buscou aquele cara que era ou a revelação ou o grande nome de outro time brasileiro. Então você faz duas coisas ao mesmo tempo. Você se reforça e enfraquece o seu adversário. Agora, pensando na cabeça do Pedro, né? Na cabeça do menino. Tem a janela logo ali, está voltando de contusão. Não é? Eu jogaria mais um tempo no Fluminense. Porque a vitrine que se esperava para o Pedro era o torneio de Toulon. O Brasil levou uma seleção dessa vez mais forte do que estava acostumando a levar nos últimos tempos, porque queria começar o trabalho da seleção pré-olímpica. Agora voltou a ter o pré-olímpico, né? Antes estava se classificando pelo sub-20. Agora não, agora tem que montar uma seleção nos moldes da seleção olímpica, sem aqueles 3 caras acima do limite de idade. Então você tem que botar esses caras para jogar. A CBF usou o torneio de Toulon. E o Pedro não teve assim um grande destaque em Toulon. Não serviu tanto, acho que a gente pode até botar na conta o fato de que ele ainda está voltando de lesão, né, gente? Voltando. Precisa jogo. A lesão dele foi grave, a recuperação foi longa, isso aí vai... Como eu costumo brincar aqui, vai apanhar da bola um tempo ainda, até voltar. Então, Toulon não foi essa vitrine toda. E aí na cabeça do jogador, agora é o quê? Só a próxima janela. A próxima janela não costuma ser a mais agitada, né? A grande janela de contratações do futebol europeu é essa, do verão de lá. Ele precisa se consolidar primeiro, né? Ele é um promessa, até porque o tempo, 9, 10 meses que ele ficou fora, ele não é realidade ainda, ele é um promessa. Eu tenho minhas dúvidas sobre ele, eu gosto dele como jogador, mas o Brasil tem
crise enorme, como a gente vai falar daqui a pouco, na coisa de centroavante. Centroavante, você quer duas coisas. Você quer do coste para o gol, mas também você quer velocidade para lançar ele por trás da linha. Ele acho que não tem velocidade para ser lançado por trás da linha. Então eu tenho dúvidas até onde ele pode chegar. Essa média aí de 0,21 gol por partida, que é a média da temporada de 2019, né? Uma temporada na qual ele está em recuperação, ela é bem baixa para um centroavante. De um centroavante você espera 0,5. Né? Tudo daí para cima de 0,5 é bom, ou muito bom. 0,20 ainda é pouquinho. E o Pedro tem entrado também aos poucos no time do Fluminense. Né? O Fernando Diniz não está apressando a volta dele. Agora, eu acho que tem um fator político aí que também é muito importante. Você imagina, você acaba de assumir o Fluminense com críticas à diretoria anterior, nesse sentido, de que perdia jogadores com muita facilidade, que manteve o desequilíbrio das finanças do clube. E aí você acaba de assumir e entrega o Pedro para o Flamengo. Perde para o Flamengo, né? Rapaz, é pesado, hein? Sim. É pesado. Agora, também, tem um lado, você tem que olhar o lado político, e no outro você tem que olhar a planilhinha do Excel lá, né? A conta tá fechando. Dizem na política que se tiver que fazer uma coisa não popular, faz no início. Quando você tem um pouco de crédito, tu tem um pouco de capital político para gastar. Boa. Recomendações do príncipe de Maquiavel. Faça a maldade de uma vez só no começo. O bem você faz aos poucos, porque aí as pessoas vão recebendo várias notícias boas. Não, o mal faz de uma vez. Isso é Maquiavel. Bom, acho que isso ainda vai render. Até porque o Flamengo está utilizando, segundo o Globoesporte.com, uma tática de paciência. A proposta é por 70% dos direitos econômicos do Pedro, ou seja, o Fluminense preservaria ainda alguma coisa. Aí naquelas possíveis revendas, né, o clube continua ganhando. Esse valor não é inflexível, o Flamengo topa negociar. Então... É mais jogador que o Gabigol? Não sei se é mais jogador, mas tem uma característica que o Jesus quer mais. Sim, eles podem jogar juntos. Inclusive. Sim. É uma característica mais parecida com aquilo que o Ele gosta Jesus daquele tipo centroavante, né? Exatamente. Ele quer um cara lá dentro da área mesmo, fixo. Isso, da referência. Isso nem o Gabigol, nem o Bruno Henrique faltou fazem. tanto na seleção brasileira. Não, e falta em A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. A gente vai chegar falta lá. em qualquer lugar, né? Porque a gente tem muito esse extrema pelos lados e a gente não tem quem pense ali no meio, né? Tá chegando. Nós já vamos falar de seleção. Só tem um assunto muito legal para tratar com o Rodrigo Rodrigues antes disso. Pintou mais um crítico literário no futebol brasileiro. Vocês lembram quando o Wallace, zagueiro que atuou pelo Vitória, pelo Flamengo, ele lançou um blog com críticas literárias. Mas eram críticas ali que ele tentava fazer de um jeito mais rebuscado, um pouco mais longo. Agora temos Gustavo Scarpa, Rodrigo, mas num estilo bem diferente, né? De fazer crítica literária. Bom dia, bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto, Chico, Tim. O Scarpa é um jogador sui generis, né, cara? Ele já gosta muito de rock, toca violão, toca guitarra. Outro dia apareceu tocando o hino do Palmeiras na guitarra, se prepara para as partidas ouvindo rock. Ele gosta muito de Lynyrd Skynyrd, Dire Straits. Ele diz que as guitarras altas na música deixam ele mais pilhado para entrar em campo. E nesse caldeirão cultural do Scarpa tem a literatura também. Ele tem usado o story do Instagram para fazer críticas literárias bem sucintas. Por exemplo, O Pequeno Príncipe, segundo ele, é uma história muito maneira. Pronto, está definido. É verdade, é uma história muito maneira. Não elabora mais aqui, vamos rodar algumas outras deles. Você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Pequeno Príncipe. Tu tem filho, né? Ele usa a linguagem da internet para fazer crítica literária. Olha o que ele diz do Processo de Franz Kafka. Incompreensível, mas da hora. É verdade. Hein? É a melhor síntese sobre Kafka. Da hora mesmo. O Kafka não escreveu esse livro para ser entendido, é o contrário.